minutos e 2 segundos do material audiovisual, as folhas 642 e 643. E constata-se nessas provas todinhas que o réu L, né, que era o padrasto dela, praticou atos libidinosos contra a vítima conforme a prova dos autos. E aqui está, assim, na prova dos autos, que realmente ela dizia, e ela mesmo dizia que acordava com ele acariciando os seus seios. E nesse perfilar está provado a autoria e a materialidade. Quanto à dosimetria, que é a outra tese da defesa, na primeira fase, o juiz de primeiro grau, ele realmente negativou as circunstâncias e as consequências do crime. E aqui, o juiz diz o seguinte: parte dessas circunstâncias, diz o juiz de primeiro grau, não pode ser utilizada para agravar a pena nesta fase. O próprio juiz disse, porque constitui elementos ligados à continuidade delitiva, como bem o advogado, o nobre advogado disse aqui, e o juiz confirma aqui que parte dessas circunstâncias não pode ser utilizada porque ligada à continuidade delitiva, aos elementos típicos do próprio delito. O juiz de primeiro grau reconhece isso. Aí o que é que o juiz diz? Todavia, ressalta o juiz, o fato de os abusos terem ocorrido no interior da residência. Então, não tem um bis in idem, não era a continuação delitiva que ele está dizendo aqui, mas porque foi no interior da residência em momentos em que a vítima estava desvigiada, quando a mãe e a vizinha, por exemplo, que ele acariciava. Aí diz o juiz, traz sim juiz de reprovabilidade maior da conduta e denota oportunismo, premeditação e frieza. Essa é a circunstância. Quanto às consequências do crime, ele diz que há evidências de que a ofendida enfrentou momentos de grande tristeza e aflição em razão dos fatos criminosos, conforme relato na prova. A defesa, que bem pontuada, que alega a ocorrência do bis in idem, entretanto, a defesa não aponta qual seria o suposto bis in idem da valoração das circunstâncias judiciais, além de que não há relação com a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, não há essa relação nas razões recursais, valendo-se de argumentos genéricos, a defesa só diz argumentos genéricos, para sanar eventual omissão, insurgência que deve ser pretendida por meio de oposição e embargo próprio, né? Argumentando, mesmo considerando a possibilidade de eventual bis in idem na primeira fase, e análise acurada dos vetores negativados pelo magistrado de primeiro grau, circunstância e consequência, verifica-se escorreita essa realização. As circunstâncias denotam maior gravidade, vez que o réu se aproveitava de momentos que estava a sós com a vítima, ora desvigiada, denotando o oportunismo e a premeditação. Quanto às consequências, o próprio Conselho Tutelar, a Francisca Jandineide de Almeida, no material audiovisual de Folhas Acredita, afirmou que a vítima tinha sofrimentos psicológicos. E aqui tem a jurisprudência já conhecida no STJ, que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, aqui dito pela jurisprudência do STJ. Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes. Na terceira fase da dosimetria,
o juiz de primeiro grau ele reconheceu a incidência da causa de aumento do artigo 71, ou seja, a continuidade delitiva. E o artigo 226(2), o réu mantinha a autoridade sobre a vítima, ele fazia medo, dizia que se ela realmente contasse a mãe dela, ia matá-la, e tinha essa autoridade sobre a vítima. Em sua recorrente, em síntese, que o magistrado da qual procedeu de maneira equivocada, de 24 anos e meses, pois não poderia praticamente dobrar com o acréscimo de sua causa de aumento na fração imposta. Entretanto, após análise, e aqui existe a continuidade delitiva, e após análise acurada, realizada pelo juiz de primeiro grau, verifica-se que a pena definitiva estou fixada no patamar devido, com aumento de 2/3, considerando escorreita a aplicação. Portanto, mantendo a sentença, o recurso conhecido, desprovido, condenação mantida, como voto, excelência. O voto do desembargador Carneiro Lima. Acompanha a relatora, excelência. Eu também acompanho, reafirmando o voto provisório já exorado, no sentido de confirmar a decisão do juízo monocrático. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo para negar-lhe provimento. Na sequência, chamo o item 16 do roteiro de pauta. Obrigado, excelência. Bom expediente. Permissão para me retirar. Agradecemos também, doutor. Até uma outra oportunidade. Item 16 traz o agravo de execução penal de número 20.00.332, dígito 88, ponto 2000.8.06, ponto sequência 301. Agravante Ayrton Cláudio Mota, agravado Ministério Público, sob minha relatoria. Inscrito para fazer sustentação oral, remota, Sua Excelência, o doutor advogado Luigi Massalia Rovito, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimas senhoras desembargadores, excelentíssimos senhores desembargadores, cumprimento a todos, especialmente na pessoa do relator, excelentíssimo membro do Ministério Público e zelosos servidores, recebam todos os meus cumprimentos. Excelências, trata-se de um agravo em execução, interposto em face de uma decisão proferida pelo juízo da primeira vara de execuções criminais de Fortaleza, que indeferiu um pedido de concessão de indulto humanitário formulado em favor do agravante e a consequente extinção de sua punibilidade. De forma objetiva, excelências, o debate sobre a concessão do indulto humanitário teve início ainda em dezembro de 2021, por requerimento do próprio Ministério Público. O agravante foi condenado a 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por fatos ocorridos ainda no ano de 1977, ou seja, muito antecedentes, portanto, à discussão e instituição de crimes hediondos. Pois bem, no âmbito da execução penal, ainda em junho de 2021, a defesa apresentou perante o juiz de primeiro grau um pedido de concessão de livramento condicional. Esse pedido foi deferido e, dentre as condições impostas pelo juízo da primeira vara de execuções, ficou estabelecida naquele momento a necessidade do agravante em comparecer mensalmente ao núcleo de apoio às varas de execução penal da comarca de Fortaleza. Contudo, excelências, considerando que entre os anos de 2019 e 2021, o agravante, que atualmente conta com mais de 70 anos de idade, ele passou por sucessivos episódios de quedas, desmaios, inclusive 2 AVCs e internações sucessivas, e agora necessita do acompanhamento de familiares, até mesmo para atividades rotineiras do dia a dia, a defesa solicitou naquela oportunidade perante o juiz da execução a alteração da frequência de comparecimento ao núcleo de apoio de mensal para trimestral. E ao tomar conhecimento desse pedido de alteração da frequência, formulado pela defesa, o representante do Ministério Público apresentou um pedido de aplicação de indulto humanitário em favor do agravante,
com base nos decretos 8.172 de 2013 e 8.615 de 2015. Apesar disso, excelências, o pleito apresentado pelo Ministério Público, ele ficou sem apreciação judicial por meses. E aí, já em março de 2022, a defesa, no afã de impulsionar o andamento dos autos, se manifestou novamente, justamente ressaltando a possibilidade de concessão do indulto humanitário em favor de Ayrton, também com base em outro decreto, né? Que seria o decreto 10.590 de 2020. Contudo, excelências, ao analisar esse pedido, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de indulto humanitário, indicando, acredita-se que por um aparente lapso, que o agravante cumpria a pena no regime aberto, ou seja, desconsiderando que o Ayrton já cumpria a pena em livramento condicional desde o ano de 2021, bem como a possibilidade de aplicação do artigo 6º, inciso 3º do decreto de 2020, que versa justamente sobre a possibilidade de concessão de indulto humanitário às pessoas que cumprem pena no regime de livramento condicional, como é o caso do agravante. Nesse contexto, excelências, a defesa opôs embargos de declaração para sanar a contradição e omissões incorridas, e nessa oportunidade, os embargos foram rejeitados, né? O que ensejou a interposição do presente agravo, ao qual o Ministério Público, nas contrarrazões, requereu, inclusive, o provimento. Excelências, brevemente discorrendo, no que diz respeito ao indulto humanitário com base no decreto de 2020, o 10.590, a defesa entende respeitosamente que a interpretação realizada pelo juízo de primeiro grau não merece prosperar. Isso porque, muito embora o artigo 1º, inciso 2º do decreto 10.590 possa levar a uma conclusão de que o indulto é cabível somente a pessoas que cumpram pena no interior de um estabelecimento prisional, a análise conjunta com o artigo 6º do mesmo decreto, que estabelece que o cabimento do indulto, estabelece o cabimento do indulto justamente a pessoa que cumpre pena condenada, né, em livramento condicional, ela é fundamental. E por quê? O indulto, especificamente no artigo 6º, ele diz, o indulto natalito que trata este decreto é cabível ainda que, inciso 3º, a pessoa condenada esteja em livramento condicional, como é o caso de Ayrton. No presente caso, ele está em livramento condicional desde 22 de outubro de 2020, ou seja, antes mesmo da publicação do decreto humanitário em 24 de dezembro de 2020. E comprovadamente enfrenta diversos problemas de saúde, o que por si só preenche o requisito do decreto de 2020. E a par disso, excelências, o Ayrton, ora agravante, também preenche o requisito subjetivo previsto no artigo 5º do decreto 10.590 de 2020, uma vez que não há a identificação de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Além disso, excelências, a defesa trouxe ainda perante o juiz de primeiro grau e agora em sede de agravo o cabimento de outro indulto humanitário, né? Este, no caso, o 11.846 de 2023. O decreto publicado em 22 de dezembro de 2023, ele prevê em seu artigo 2º, inciso 14, a concessão de indulto a condenados que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro, né, data da publicação do decreto, não sejam superiores a 8 anos para aqueles não reincidentes e a 6 anos para reincidentes, desde que tenham cumprido 1/4 ou 1/3 da pena, respectivamente, reincidentes e não reincidentes. A situação do agravante, excelências, ela se enquadra perfeitamente nessa hipótese. Isso porque, conforme se depreende do relatório de situação carcerária juntada aos autos do agravo, em 24 de dezembro de 2023, a pena residual de Ayrton, ou seja, antes da publicação do decreto, já era inferior a 6 anos, e ele havia cumprido, de fato, 1/3 da pena, bem como ele também cumpre o requisito subjetivo, previsto no artigo 6º do decreto 11.846, justamente pela ausência de falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 meses.
E, adicionalmente ao registro, excelências, que nenhuma das vedações previstas no artigo 1º do decreto de 2023 se aplicam a Ayrton, considerando que os fatos pelos quais ele foi condenado são anteriores à Lei 8/72 de 90. Em razão disso, excelências, a defesa pleiteia no presente agravo a concessão de indulto humanitário previsto no decreto 10.590 de 2020, em razão do integral preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, e de modo prevalente, a defesa requer a concessão do indulto previsto no decreto 11.846 de 2023, considerando que a benéfice está atrelada unicamente a aspectos de reprimenda relativos ao regime de cumprimento de pena do agente e tornando dispenda a realização de diligências adicionais para avaliação do já comprovado delicado quadro de saúde, que seriam, no caso, necessárias no caso de aplicação do decreto de 2020. Obrigado, excelências. Agradecemos também, doutor. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Obrigado, excelência. Quero cumprimentar nesta oportunidade o doutor Luiz Massaglia Alvito, ilustre advogado da parte agravante. O Ministério Público ratifica o parecer constante dos autos, no contexto do qual consignamos que, embora o artigo 6º do Decreto 10.590 de 2020 disponha de forma ampla que o indulto humanitário poderá ser concedido à pessoa em livramento condicional, tal previsão não pode ser interpretada de maneira dissociada dos requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1º, inciso 2, os quais são de observância obrigatória para a concessão da clemência estatal. Interpretada de modo diverso implicaria subversão da própria lógica normativa que rege o Instituto. Ressalto que o agravante sequer se encontra submetido às obrigações ordinárias impostas aos egressos em livramento condicional, visto que, por decisão judicial, desde fevereiro de 2022, foi dispensado o comparecimento periódico ao núcleo da Casa do Albergado. Essa circunstância reforça seu status de excepcional liberdade, incompatível com o espírito do indulto humanitário, cuja finalidade precípua é resguardar a dignidade daqueles privados de liberdade, impossibilitados de receber tratamento adequado no interior do sistema prisional. Nesses termos, nos manifestamos aqui pelo desprovimento do agravo. Passo à leitura do projeto de ementa. Agravo em execução interposto por apenado com o objetivo de obter a concessão de indulto humanitário com base no Decreto 10.590 de 2020 ou, alternativamente, com base no Decreto número 11.846 de 2023, alegando o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o benefício, requerendo, assim, a extinção da punibilidade. Há duas questões em discussão. Definir se é possível o conhecimento do pedido de indulto com base no Decreto 11.846 de 2023, suscitando-se possível inovação recursal. E dois, estabelecer se estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto natalino previsto no outro decreto, o mais antigo, o 10.590 de 2020, com a devida comprovação por laudo médico oficial. Nas razões de decidir, venho fundamentando. O pedido de concessão de indulto, com base no decreto 11.846 de 2023, constitui inovação recursal, pois foi formulado apenas nas razões de embargo de declaração, sem ter sido submetido previamente ao juízo da execução, inviabilizando sua análise direta pelo tribunal. O indulto previsto no decreto 10.590 de 2020, o mais antigo, exige a comprovação por laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução de doença grave, permanente, que impõe a severa limitação de atividade e exige cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal. O equívoco material do magistrado simular
ao afirmar que o apenado encontrava-se em regime aberto, quando na realidade estava em livramento condicional, não afasta a necessidade de comprovação das condições de saúde exigidas pelo decreto presidencial. Não há nos autos laudo médico que ateste as condições clínicas alegadas pelo apenado, sendo imprescindível a realização de perícia médica para a correta instrução do feito. Compete ao juízo da primeira vara de execução penal da Comarca de Fortaleza determinar a realização da perícia médica e, após a juntada do laudo, reapreciar a possibilidade de concessão do indulto. Recurso parcialmente conhecido e, na parte cognoscível, desprovido. De ofício, estou determinando que o juiz do acuó proceda à realização da perícia médica e aprecie a concessão do indulto solicitado. É como voto. Com o voto da desembargadora Lígia. Com o relator. Com o voto da desembargadora Lira. Excelência. Proclama-se assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu parcialmente do agravo para negar-lhe provimento. Bom, não há mais nenhum processo com pedido de sustentação oral a ser julgado nesta sessão, mas há dois que não foram julgados, né, doutora Larissa? O primeiro deles, qual é? 02, esta pauta não foi julgada ainda pela ausência do advogado solicitante da sustentação. Proclamo, assim, o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para denegá-lo. E o outro? E tem 12 de pauta. Relação criminal. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu o apelo para dar-lhe provimento. Mais algum? Falta ser julgado. A doutora Larissa poderia nos informar quantos processos efetivamente julgados nesta tarde? 104 processos julgados em 3 horas e meia de sessão. Indague aos eminentes pares se há algum registro a fazer antes do encerramento. Não havendo, agradecendo a Deus por mais uma tarde de trabalho, desejando a todos um bom final de tarde, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa semana a todos.